Agora, eu vou falar, eu estava com uma expectativa muito grande de recebê-los. Eu sou um cara que gosto muito de aprender, sabe? O Clemo também, todo mundo aqui. E eu estava esperando para aprender com vocês, a gente vai ter esse papo, eu tenho certeza desse episódio. Agradecer a Patrícia, que nos recomendou o casal, né? Sim, falou super bem. E a gente vai explorar todo o conhecimento de vocês hoje. Tá? A gente vai fazer um episódio muito lindo. Meu irmão, te amo, tá assistindo, tá em casa lá, não quis vir, quis ficar quietinho. E é isso, muito obrigado, tá? Pela vocês aceitarem o convite. Né, irmão? Só um detalhe, por algum motivo a live caiu, mas já voltou. Já voltou, que eu tô vendo. É isso, vamos. Tá, então vamos lá apresentar nossos convidados. Nossos convidados, a gente estava esperando, tamo junto. Então, apresenta aí. Nós temos aqui Alex, ele vai se apresentar com outro nome da religião. Sim. A Uisa, né? Estão aqui para a galera participar, tirar as dúvidas. Principalmente, tá? Tire suas dúvidas. Para quem não conhece a religião, pergunte, aprenda, participe com a gente, que eles estão aqui para isso. Trazer ensinamento, esclarecimento. Porque a gente pretende fazer o mês de junho todo, mês só sobre religião. Só sobre religião. Né? Que nós já queríamos fazer isso há muito tempo. Sim. E nós convidamos as pessoas de várias religiões. Então hoje nós vamos começar com a religião que é o Candomblé, né? Umbanda também. Sim, vai falar de tudo. Vamos falar sobre isso tudo. É uma aula. Eu vou até quebrar aqui o protocolo que eu vou dizer para vocês. Eu tenho 60 anos, cara, e assim, eu sou católico de batismo e tal, mas há 15 dias atrás eu fui na primeira sessão espírita, né, que eu frequentei no centro espírita. Cara, eu fiquei maravilhado. Uma aula de cultura, uma aula de respeito, né, uma aula de ancestralidade, que eu achei assim, muito diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. Tá? Então, estou dando um testemunho aqui pessoal do que eu vivi. Eu acho que quem tem algum tipo de preconceito, algum tipo de barreira, deveria tirar esse preconceito, tirar essa barreira, né? E conhecer, porque é importantíssimo você conhecer. E eu também vou falar uma coisa que comentei com o Clerma. Eu fui algumas vezes, sabe? Se tem um lugar que eu me senti bem tranquilo foi quando eu fui no centro, no nome dela. As pessoas, eu acho que, né, eu não sei porque elas têm esse tipo de preconceito, e eu falei com ele, caraca, todas as vezes que eu fui, eu me senti tão acolhido, sabe? É um lugar que as pessoas não têm noção de como é receptivo, como é tranquilo, né? E eu espero que... Mas eu acho que é muito adestramento, né? Sim, foi, né, que a gente estava conversando com ela. Foi feita para... São 500 anos fazendo esse trabalho, né? Nós fomos adestrados, e quando eu falo nós, eu falo num geral, adestrado a excluir e não querer na nossa vida o que provém do negro, né? Então, sim. Isso aí é aí da onde vem as pessoas. Você pode até não gostar de uma casa de candomblé, mas primeiro, para você não gostar de alguma coisa, você saber como é que ela funciona. Sim, as pessoas simplesmente vão copia e cola. É mais fácil, ficou fácil odiar, deixar excluir, né? Sim. Sem a pessoa conhecer nada. Absolutamente nada. E é de uma riqueza cultural absurda. O Clema falou comigo da visita dele, ele falou, cara, culturalmente é enriquecedor demais. Eu falei, cara, é verdade. É uma coisa fantástica. Estratégica, isso foi estratégica do branco, né? Colonizador. Sim, exatamente. Para poder controlar o povo em massa, eles começaram a impor a religião deles como absoluta e começou a endemonizar as outras demais. É uma forma de estratégia, uma forma de prender e fazer com que nós somos o caminho, a verdade, aqui tudo que resolve aqui somos nós. Então é com nós que vocês têm que se ajuntar, tem que ter esse segmento. E eles criaram isso durante séculos, mais de 2000 anos, né? Desde do nascimento de Jesus. Exatamente. Criaram isso. É ruim? É ruim. Só porque eu acredito que como é que fala? A liberdade não. A salvação era individual. Através de você, quando você começa a se entender, olhar para dentro de você descobrir que o mal ou bem habita dentro de você, aí a partir daí você já começa a mudar, a se tornar um ser humano melhor. E quando você passa a conhecer a outra religião de cada um, né? Que cada um tem o seu pensamento, sua forma de seguir,
você quando começa a olhar para o irmão e você entender que aquele irmão se tornou um ser humano melhor, que ele consegue abraçar outras pessoas e ajudar, como qualquer outra religião, ele vai entender que no final das contas o caminho é um só. Sim. Provém um caminho só, o caminho da bondade, o caminho do amor. E esse momento que vocês estão dando para a gente é importantíssimo, porque as pessoas vão passar a enxergar a gente com outros olhos, né? E não com aquilo que foi imposto para elas o tempo todo, endemonizando, não, olha, veja bem que isso aqui é do diabo, e não é bem por aí. Isso me incomoda, cara, me incomoda quando eu vejo isso, que a gente vê isso, parece que virou, né? Eu tava vendo sobre aquele Peixão, né, do ser comandante das favelas, né? Ele cultuou isso, assim, né? Eles entram, destroem os centros. Verdade. Só pode ser a igreja evangélica. Cara, que absurdo, né? Que revoltante que é, né? E a gente vê todo dia. E você percebe como é uma fé frágil. Porque se eu acredito naquilo que eu cultuo, naquilo que é a minha fé absoluta, eu não preciso destruir a fé alheia. Então é uma fé frágil. É uma fé que para ela existir, ela precisa destruir a do outro. Ela precisa desconstruir a do outro. Então eu acho que isso é muito... É um adestramento em grande massa. Que para quem está em determinados postos, alguns políticos, religiosos, é conveniente isso para todo mundo. Não existe, né? Enquanto você estava falando, eu ia tocar sobre os políticos, né? Porque assim... O Estado laico não chega em você. O Estado laico até, né? E você vê pelos órgãos públicos já a imagem evangélica que tem, que eles querem passar isso, né? Porque eles sabem que é. Você vai numa qualquer coisa. Uma coisa de justiça. Isso, a primeira coisa que você tem que colocar é a mão na Bíblia para fazer o juramento ali. E uma cruz aonde isso é laico. Não existe. Não tem. Ali você já vê o preconceito, né? E esse adestramento ele é tão absurdo que infelizmente isso impregnou muitas pessoas dentro de uma casa de candomblé, que colocou uma coisa que a gente tem que viver na pobreza, que uma casa de santo para ser boa, ela tem que ser pobre, porque isso foi impregnado que o preto ele não prospera, o preto é preguiçoso, é uma casa de candomblé, só tem coisa ruim, a gente faz, tanto que as pessoas têm assim, se eu quero destruir alguém, quero acabar com o casamento, vai para uma casa de candomblé. Ou então eles falam, as outras religiões falam, se você traiu, foi a pombagira que fez, se você traiu, foi... Se você usou droga, foi o Exu que fez aquilo. Quando, na verdade, é uma escolha de cada um. Claro, como ele falou. Mas esse adestramento é muito conveniente, porque alguém tem que levar a culpa. Você não, o que eles colocam alguém precisa levar a culpa. Nunca é você. Porque se eu cometo um erro, fui eu que escolhi cometer. Claro. Mas não, então alguém tem que levar. Então o diabo sempre vai ser ovacionado, né? Uma coisa que eu queria até pontuar, né, que... Por exemplo, lá o cara iniciou, o Pai de Santo iniciou rezando um Pai Nosso e uma Ave Maria, né? E assim, é uma coisa que as pessoas jamais, que não frequentam, jamais imaginam que aconteça, né? Então assim, mas eu queria iniciar para vocês perguntando o seguinte: quem é Deus para a Umbanda e para o Candomblé? Olha, para a gente que é do Candomblé, nós se referimos a ele a Zambi. Assim como o povo de Umbanda também, né? Só que, veja bem, a Umbanda, é interessante falar isso, a Umbanda no Brasil, ela foi fundada, como é que se chama ele? De lá de Niterói? Eu recordo, assim. Um sacerdote, não me vem à cabeça ainda. Ele fundou a Umbanda no Brasil, mas uma Umbanda que você vê que ela tem a cara do Brasil mesmo, que ela é mestiça, no sentido de ter um pouco indígena, ter um pouco do candomblé, ter um pouco do catolicismo. Isso quando você foi, não foi candomblé, isso foi casa de Umbanda, né? Isso. Então, e a Umbanda tem muito disso, mas por quê? Existe a Umbanda também que provém do povo umbundo, né, que veio da África. Aí já é uma outra situação também. Engraçado eu falar isso porque o povo umbundo que fala o dialeto bunda. Olha que interessante. Dialeto bunda. E como é que começou essa questão? Já é uma influência no Brasil. Como que começou essa questão das nádegas no Brasil ser chamado de bunda? Brincadeira entre homens portugueses,
Porque as mulheres do povo umbundo tinham as nádegas avantajadas. E o homem, como sempre tem aquela brincadeirinha. E os homens portugueses falam, nossa, mas que bunda! E vem a mulher, ora, pois, marido, por que você está falando desse dialeto? Ah, eu acho esse dialeto bonito, nada. Era uma brincadeira entre os homens que no final, um dialeto africano se tornou uma brincadeira dos homens que hoje está aí no Brasil. A gente se refere dessa forma. A gente se refere dessa forma. Aula cultural mesmo. Aí voltando a falar, então essa Umbanda da África sempre teve o propósito entre os sacerdotes de Umbanda, que é o dom da cura, que é ajudar. Eles tinham, como no kardecismo, eles iam para um determinado local, que eles viam que tinha um espírito naquela localidade, que era um espírito benéfico, eles invocavam aquele espírito ali para justamente ajudar a população da localidade. E o povo umbundo tinha isso. Aí você vê que a Umbanda do Brasil, eu estou querendo lembrar o nome dele, eu não consigo lembrar o nome dele. A Umbanda no Brasil, quando foi fundada, ela foi fundada com o mesmo propósito, que foi com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Com o mesmo propósito, o propósito de invocar os ancestrais para poder ajudar seus semelhantes. Ambos têm o mesmo propósito, mesmo que tem a questão da Umbanda do Brasil ser mestiça e tem a Umbanda do povo umbundo em terras bantus, que já é um pouco diferente, né? Mas no final tem o mesmo propósito, que é o... Agora, o meu ponto de vista, tá? Que vê se que eu pesquisei aqui no Google, Zélio Fernandino Moraes. Bravo, obrigado. A questão que você perguntou, quem a gente enxerga como Deus. Deus é tudo, Deus é nada. Eu não sou a imagem e semelhança dele, não acreditamos nisso, mas eu sou a extensão dele, eu sou a continuidade dele. Como eu, como os animais, como a natureza, a árvore. Eu acho que tudo é Deus. Tudo é ele, tudo provém dele. Se ele não quisesse que a religião de matriz africana existisse, ela não existiria. Então, tudo, o bem provém dele, o mal provém dele. O mal que eu falo não é um mal feito, o mal que habita dentro da gente. E aí é onde ele nos dá a liberdade de escolher qual é a parte que nós vamos alimentar. Eu escolhi alimentar o meu bem que habita dentro de mim. Mas eu tenho algo ruim dentro de mim, como todo mundo. Eu não quis alimentar isso. Eu acho que Deus é tudo e Deus é nada. Essa coisa que enxergam que a gente não tem Deus dentro da gente, isso é muito absurdo, esse ponto de vista que as pessoas têm. Nós somos Deus, né? Nós somos Deus. É aquilo que eu falo. Eu tinha falado com você anteriormente. Falar que nós somos imagem e semelhança de Deus, de um ponto de vista meu, viu, gente? Eu não concordo, porque você limitou ele ali. Ele limitou Deus ali, não tem como. Deus está em tudo, como minha esposa falou, está em tudo. Ele criou tudo, a árvore, o animal, então é muito difícil. Eu respeito as outras religiões que têm essa visão, tudo bem, desde que esteja dando certo e você não esteja fazendo nada que vai de desencontro ou que você vai fazer algo para prejudicar o seu semelhante, tudo bem. Você pode acreditar no que você quiser. Se você continuar fazendo bem, né? Exato. Que Deus é essa caneca, então tudo bem, Deus é essa caneca. Cabe a cada um. Agora, para mim não. Para mim, Deus, ele é uma força que não tem como você limitar. Falar que ele é igual a gente, você está limitando ele. Eu acho que quando você fala assim, Deus é a grande consciência da criação, ele é a força de tudo, aí, show, eu concordo plenamente. Porque ele consegue ser o que é de ruim, o que é de bom, porque nós somos assim, né? Então ele criou a gente dessa forma. Acho como tudo na vida, né? Tudo é criado à base de negativo e positivo. A lâmpada para acender, ela tem que ter o positivo e o negativo. É verdade, exatamente. Entendeu? Tudo é equilíbrio, né? Assim, mandar um alô. vai estar. Tem pessoal já chegando. Isso. Opa, importante. Seu filho Guilherme está assistindo. Tá, meu amor, meu filho. Ana Maria, eu acredito que seja filha de santo de vocês, ou, né? Ela é Júlio César, Jadir Caetano, Elis Justo, esses nomes Isabela aí, Nunes, Rafael, seu irmão, meu irmão está sempre presente. Dandara Procópio, Daiane Souza. Esse nome você desculpa, tá? De Gina. Não é de respeito. Jamina Congo. Isso, obrigada.
Miriam Mariano. É a galera de vocês, que seguiram. Ti Carvalho, Miguel Vieira. Aí já tem um pessoal aqui dando boa noite. A Eli Justo tá dando os parabéns pelo programa. A Ana tá pedindo a bênção pro vô. Abençoe benção. A Elis também. Macuyu. É uma forma de tomar benção. O Miguel também tá pedindo a bênção pro pai e mãe. Falou que ama muito vocês. Também te Júlio amamos. César tá dando boa noite. Acho que é Cavunguinha. Tá, sim, eu sei quem é. É a neta de santo. Aí a Ana tá falando que a sua neta tá mandando coração. Outro. E a galera tá firme aí, ó. É legal, velho. É minha neta de santo, Kianza. Filha de meu filho, Nebu. Ti Carvalho tá Macuyu. Pai, Mensurianga. Pessoal, vocês me desculpem a minha ignorância, pode ficar. Não, mas isso é legal, porque vocês estão dando um espaço pra gente começar a explicar como funciona. E eu não acredito que eu acredito que ignorância é ignorar a verdade, né? Sim. E você está tentando aprender. Então eu não acredito que você eu seja estou muito ignorante. curioso aqui. Se você não falar nada, eu vou fazer várias perguntas. Contigo mesmo. Eu vou ficar aqui só aprendendo. Nós precisamos que vocês façam então, isso. E aí eu estou tirando aqui as minhas dúvidas pessoais, que pode ser de várias pessoas. E assim, qual a diferença então entre o candomblé e a umbanda? Isso, perfeito. Eu ia fazer essa pergunta. As pessoas falam as perguntas, o candomblé e a umbanda, eu vou lhe ser muito sincero, porque o candomblé tem a parte ritualística de iniciação, que é ficar dias recolhido, passar por um processo de 21 dias, alguns até vai mais, e passa o processo na parte de iniciação, de raspar a cabeça, no sentido de renovação, renascimento. Já a Umbanda, ela puxa um pouco assim mais para o lado católico, com um pouco de um toque indígena, então não tem tanto tempo a pessoa recolhida, ela passa por uma camarinha, é uma situação mais abranda, vamos botar assim, dessa forma. Mas, de qualquer maneira, ambos cultuam ancestral do mesmo jeito. Eles têm muita coisa ligada ao ancestral territorial, né, que é aqui do Brasil, que é como eu te falei, são os caboclos, são os pretos velhos, são os encantados. Aliás, a gente fala de Umbanda, mas também tem outras etnias em outros locais que são... Lá pro lado sul tem o pessoal do Batuque. Já Batuque. Já em Juazeiro do Norte, já tem o pessoal que é da mesa de Jurema, que é o pessoal do Catimbó. Tem uma variedade de povos aí que tem essa ligação com as religiões de matriz africana. Nossa, muita coisa. Muita coisa. E outra coisa também que seria legal para vocês, né, meu ver. Vocês procuram saber a diversidade de religiões que provém de matriz africana. Não só o Angola, o Queto e o Jeje, né? Porque a gente tem que falar muito, como eu falei antes, são os Bantus, são os povos Fons e os povos Iorubás. Esses são a matriz africana, tudo provém dali. Mas também existem os que estão aqui no Brasil, que provém deles, que acabam tendo uma visão diferente, que se misturou com os encantados, outras divindades que quase não se ouve falar no Brasil. Os encantados são orixás também. Os encantados são divindades, espíritos encantados de, por exemplo, você é filho de uma mãe portuguesa com um indígena, e ele veio de ser criado no meio entre os portugueses, foi criado no meio dos indígenas, e lutou por aquele povo, fez de tudo por aquele povo, e ele se fundiu floresta dentro e se tornou um encantado ali, porque foi uma pessoa protetora em vida. E se em vida ele foi assim, ele também passa a ser em espírito, né? Por isso que nós chamamos de encantado. São seres que fizeram de tudo para o seu povo. Os africanos também, têm disso também. Os orixás também foi assim, foram seres que ajudou seu povo. Se você parar para analisar, isso lembra um pouco também a Igreja Católica, né? Com a questão de um determinado santo foi canonizado porque fez tanta coisa benéfica para o seu povo. E assim se repete
o povo africano, o povo do Brasil, entre os indígenas também. Se a gente puder se aprofundar também sobre os indígenas, que seria muito importante, que são verdadeiros donos daqui, cara, isso vai enriquecer muito o povo, a gente vai sair muito da ignorância. Porque, olha só, eu vejo muito divulgar sobre o candomblé, que o povo africano faz de um tudo, mas também acho que deveriam parar para olhar um pouco mais os indígenas. Com certeza. É importante também, muito importante. Porque os indígenas também perderam, né, sua terra para o branco. Assim como quer dizer, os indígenas do Brasil ainda tiveram-se algum tipo de vantagem, eles permaneceram na sua terra natal. Sim. E os negros foram arrancados da sua terra, né, à força, e separados das suas famílias, os pais separados de mãe, de filho, o cara que era príncipe, alguma coisa lá, chegou aqui, ele virou escravo. Então foi uma violência gigantesca que nada que se faça foi ressarcida. Vai ser ressarcido. Nunca vai. Eu acho que essa dívida que principalmente o Brasil tem, porque foram o país que por mais tempo manteve a escravidão, né? Eu acho que nunca vai ser pago, né? Claro que algumas coisas você vai fazendo porque tem que ser feita, mas isso não vai ser pago nem apagado de maneira alguma. Eles foram de uma crueldade absurda, né? Eles sequestraram, escravizaram durante anos e anos e anos. Aí simplesmente do nada eu vou libertar eles. Mas vou libertar como? Não vou dar casa, não vou dar emprego, não vou dar oportunidade. E aí quando eles estão na rua, se eles estão andando na rua ou cantando na rua, eles são presos porque eles por vadiagem. E aí o cárcere vai crescendo, vai crescendo. Você entende o quanto é adestramento? Sim. E aí a gente foi adestrado de tal maneira que aí nossa religião foi endemonizada, nossa cultura foi endemonizada, nossa cor foi endemonizada, nosso cabelo foi então assim, é tudo, e as pessoas não dão nem, e o pior é ver negro falando absurdos sobre a matriz africana. Você não querer ser do candomblé ou da Umbanda tem direito. É um direito. Ninguém, é impossível você gostar do verde e eu também gostar do verde. Cada um vai. Agora, você. Endemonizar é absurdo. É uma ignorância gigantesca, né? Eu queria. É uma lavagem cerebral. Quando ela falou, eu falei em off aqui, eu queria relembrar isso, porque isso ficou na minha cabeça. Sim. Que a gente, do podcast que teve. Foi. O cara falou assim: por que demonizam tanto a religião africana? Por que não demonizam o europeu, o branco que invadiu a África, Thor, né? Escravizou? E ele falou assim, se você colocar um filme de Xangô, que oferecia o sacrifício de animais, não vai ter a repercussão do Thor, que era um rei nórdico, que oferecia o sacrifício humano, mas ir pro cinema e olhar um cara louro do olho azul... É fácil, né? É normal. É igual filme de guerra que o cara vende que os Estados Unidos sempre é um mocinho. Os países invadidos pelos Estados Unidos que são os vilões. É mais ou menos a mesma coisa. Isso, o cara tem o poder ali do dinheiro, da mídia, tudo a seu favor e usa isso em benefício próprio, né? Ao ponto de um negro ser contra as suas raízes. Né? E você vê muito disso. Posso perguntar? Não, vai embora. Eu só queria lembrar que eu vi com isso na cabeça. Eu achei muito impactante o que o cara falou, porque quando ele falou, o cara ficou assim, ó. Não tem mais resposta. Assim, eu ouvi falar também, e aí eu queria ver com vocês, que uma coisa que chama muita atenção das pessoas são os despachos. Né? Eu estava pensando nisso agora, e assim, é muito interessante. Uma explicação que eu tive para os despachos é que os despachos eram colocados em encruzilhadas porque era para ajudar os negros que fugiam de fato, né, a se alimentar, porque o cara não tinha onde se alimentar. Então aquilo era colocado ali como um suporte aos irmãos que estavam fugindo. É chamado negro fujão, né? Isso é verdade. Verdade, sim. Porque você veja bem, como eles iam se sobreviver? Porque é aquilo que estava falando antes do indígena. O indígena não ficou tanto tempo escravizado
porque o indígena conhecia o Brasil de ponta a ponta. Então ele tinha para onde ir ao ponto do branco não conseguir alcançá-los. Agora, e o negro? Como é que o negro ia fazer para se virar? Se adentra para uma floresta dessa da vida que não conhece nada, ia ser atacado por algum animal. Então o que faziam? Aquelas mulheres, né, as mucamba, não, nós vamos fazer uma oferenda aqui para os nossos ancestrais. Aí botaram lá o alguidar, com os morins, né, com vela, com cachaça, uma galinha ali morta, o capataz, né, que já tinha toda aquela criação cristã católica, morria de medo. Não, isso é coisa do demônio, porque todo mundo vai deixando assim. Deixa isso aí. No outro dia chegava, contava, não tinha mais nada. Eles acreditavam, foi um espírito, foi algum animal que comeu. Não, na verdade, aquilo ali foi uma forma de matar a fome mesmo. Dos negros fujão que estavam tentando criar meios e forma de fugir daquilo, até o ponto de conseguir alguns lugares que tiveram também muita ajuda de indígena, muito indígena ajudou as pessoas que foram escravizadas, e foi onde muitas vezes criaram os grandes quilombos. Outra coisa também que eu me recordo de conversar com algumas pessoas mais velhas, sobre a questão um hábito que o europeu tinha de tentar falar mal do caráter do negro, né? Por exemplo, Zumbi mesmo, vamos falar que Zumbi vendeu seu povo. Não, gente, não vendeu nada. Isso tudo foi criado de uma forma que é justamente para sujar a imagem do Zumbi. Assim como fizeram com a Rainha Nzinga, lá em Angola. Também fizeram de tudo para sujar a imagem dela, porque era uma forma de justificar o motivo de prender, de matar. Sempre desqualificando. Sempre desqualificando. Esses negros preguiçoso, é tão preguiçoso, mas quem construiu o Brasil todo foi ele. É impossível entender essa lógica. E se você olhar para analisar, veja bem quem é o preguiçoso da história. Pelo amor de Deus. Pode falar. Voltando à questão das oferendas na rua, naquela época era necessário. Aí é um ponto de vista meio do Alex hoje. Naquela época se tinha uma necessidade disso. Hoje nós somos completamente contra. Sim. Eu sou completamente contra a festa de Iemanjá, da maneira que fazem, porque se você cultua a natureza, você não destrói a natureza. Não pode agredir. Aquilo de colocar barco, perfume, espelho, você contamina tudo. Hoje eu não concordo com a oferenda com alguidaz, cabeça de animais, até porque uma criança passa, isso é extremamente agressivo. E aí, é uma maneira de afastar. Exato. E eu acho que essa agressividade não existe necessidade. Eu acho que o que a gente tem que tentar é mostrar como é que funciona, não é desse jeito. Agredir a natureza totalmente. Hoje a gente vai numa cachoeira para dar um banho, porque a gente não faz determinadas coisas na cachoeira. Quando a gente vai dar banho, porque você tem que ter esse contato direto com a natureza, a gente tem que passar, às vezes a gente passa mais de 40 minutos limpando dentro da cachoeira, porque está cheio de vidro, cheio de alguidar. Muito. E aí isso prejudica o povo do Candomblé, que o povo do Candomblé tem que se conscientizar. Eu acho que isso é extremamente importante. É uma coisa que deveria ser falada. Naquela época era uma coisa. Hoje não tem como fazer isso. Quem não conhece a religião já tem esse escudo, essa barreira. Sim. E vai usar cada vez mais. Né? Toda vez que eles puderem achar alguma lacuna para poder ter um motivo de querer justificar, olha, a partir de hoje, é assim que está acontecendo muito por aí. A partir de hoje, olha, vocês não podem entrar nessa cachoeira, porque vocês vão botar despacho, vocês vão sujar tudo. Tem coisas que a gente dá para fazer na cachoeira sim, que é passar uma determinada, que é chamada ebó, né? Ou cusaca, como nós falamos com os bantus. Passa no corpo e dá para a terra, tirando a energia ruim da pessoa e dá para a terra. Cobriu, tá direitinho, são comidas, coisas que não vai prejudicar a natureza. Agora, eu já presenciei, infelizmente eu vou falar, eu já presenciei em chegar em cachoeira, tem oferenda, e eu já vi gente quebrar a garrafa porque acha que aquilo ali está impactando, vai dar mais energia, e não é nada disso. Agora, tem o seguinte, o que aconteceu com o povo do Candomblé? Nós fomos amputados uma vida inteira e a gente acabou replicando aquilo que o outro fazia
mas nunca nos deu o conhecimento do porquê que fazia. Não explicavam. Até porque, se fosse explicar, muitos negros na época iam morrer. Então, a gente acabou replicando. Hoje em dia, que muita gente está indo atrás do resgate, da verdadeira história, o motivo de ir à cachoeira, porque toda vez que a gente entra numa cachoeira, que a gente, hoje em dia, a gente sabemos disso, a gente entra numa cachoeira, que a gente bota lá determinadas comidas, que pode matar um animal, ou um vidro que uma pessoa pode entrar na cachoeira, cortar um pé, gente, aí já foge, porque você está sujando a casa do orixá, do Enkice, do Vodum, e o propósito não é esse. A gente está falando do que o branco fez com a gente, mas a gente também tem que hoje em dia se conscientizar, né, fazer uma reciclagem mental aqui, estudar mais sobre o nosso culto, e a gente vai entender que devemos mudar também. Sim. Entendeu? Para não ser tão perseguido. Vai. Manda alô. O Júlio César está falando que ele é ele é fã, um grande abraço. Acho que é o China. O Júlio César é o filho do Fernando. Não, mas ele não ia estar falando César, isso. se identifica aí pra Acho que é o China. É o China, Júlio César. Pela foto, tá dizendo que sou fã, um grande abraço. É o chinelo. E que ele está assistindo, está gostando. Renato, sua prima, está assistindo. Aí, Renatinha. André Lima está mandando boa noite. André, irmão. Aquela menina que eu não consigo falar. Jamina como? Cavunguinha. É neta de São. Interessante a pergunta sobre os despachos. O Júlio falou novamente que essa entrevista aberta sobre religião está gostando pra caramba. Dando tá dando boa noite. Olha, meu irmão. O Júlio tá falando que ele tá aprendendo muita coisa isso que é importante. sobre a origem africana. E a Ana tá falando que tá coisa linda ouvir vocês. Tá mesmo, tá mesmo. Sérgio Fernandes Oficial. Benção, meu pai e minha mãe. Boa noite. O Tabula Congo. Essa aí. Tem mais um pessoal assistindo aqui. Carlos Monteiro, Fabiano, eu acho que eu já mandei alô pra ela. Tá aí, tá nos assistindo. Tá aí, meu irmão. Isso tô devendo tua caneca, hein? Ana Paula Gonçalves, Sérgio Carlos, Vicky Miranda. Essa menina aqui. A galera tá. Marcela Menezes. E tem mais gente entrando Eita, aqui, ó. Bombou, sabia que ia bombar, mas não, né? Vai entrando aí. Thaí tá mandando abraço. Valeu, Thaí. General, sábado tamo junto lá, vou lá pra... Já falei que o Nando também tá assistindo. Tá. Miguel Vieira tá falando que ama muito vocês e tá mandando vídeo. Recíproco. Foi? Foi. Então isso. beleza. Porque senão eu não vou acompanhar. Então tá. Então assim, vou perguntar mais, né? Eu vou falar com você, eu falei que ele queria contar uma história, que eu vou relembrar agora da minha mãe no meio também. Minha mãe sempre frequentou, né, a religião. Então, quando a gente morava ali do outro lado de Alvorada, tinha um centro logo em frente de casa. E eu, menino gordo, com milão, né? Pequeno, minha mãe sempre me levava. Tá ligado, né? E aí eu sumia. A minha mãe, cara, cadê esse garoto? E ela gritava. Aí o pai disse, tá comendo aqui. E eu tava lá dentro comendo, que eu sabia que lá tinha comida, festa. Aí eu batia pra... Agora você me atinou por uma situação que é interessante, sabe? Eu também, eu fui dessa época aí também. E adorava pegar doce de colo de Damião, ia pra Zumbanda. Era meu aniversário. Gente, a gente fazia uma festa nessa época. Só que hoje você se deparou que hoje em dia não está tendo muito isso? Não, o cara falou que acabou a... Porque... Assim, justamente, não é mais aquela... Justamente porque começaram a falar que esses doces eram oferecidos ao demônio. Foi mesmo, teve até uma que falaram vamos longe. Existem histórias até de criança que pegaram os doces por aí e foram envenenadas. Sim. Mas isso aí, sabe lá quem foi que fez. É até fez uma pra forma de atingir, amedrontar. né? Claro, Amedrontar, com certeza. Amedrontar, não deixar... Poxa, era tão bom, cara. Eu me recordo de... Eu saía de manhã cedo, né? Quando eu voltava à tarde, eu apanhava da minha mãe. Você passou o dia inteiro correndo atrás de... Eu achei que ia acontecer alguma coisa com você. Não, eu tava pegando doce. Vem cá, cheio de doce. Era bom demais. Que época boa. E tinha aqueles carros da galera mais rica que passavam os doces mais assim, né? Batom, bis, né? Tudo. Caraca, peguei um aqui bonzão. Exatamente. Tinha uma zeladora de Santo lá perto de casa, né? Que ela já faleceu de lugar. Era uma senhora maravilhosa. Era a mãe Jacira.
A única coisa que até hoje eu fico revoltado, que eu não consegui de jeito nenhum, vários amigos meus conseguiram, o sorteio da bicicleta. Eu fui o único que não consegui. Sim. Meu sonho de consumo melhor. na época era que conseguisse esse sorteio da bicicleta e várias crianças conseguiam. Mas era divertido demais, Eu era muito vivi bom. essa época, Que era época bom demais. boa, meu Deus. Eu, Que quando época boa. voltava da escola, aí eu sempre passava pela Universal. E aí a gente, criança, né, entrava na Universal para beber água no bebedouro. Sim. Aí teve uma época que eu estava chegando na época de São Cosme e Damião. Aí eles me prenderam lá e falaram assim: olha, tá chegando Cosme e Damião. Olha, que absurdo. Você não come o doce. Mas a minha mãe é evangélica e sempre deixou. Não come o doce. Aí eu, não, mas por que minha mãe deixa? Não come, aquilo é do mal e eles cospem no doce. A gente não quer ser, eu não quero ser leviano, né? Aí eu Mas a gente sabe nunca mais consegui da onde comer. vem a Lógico. maioria do ataque, Porque né? a gente não pode É, falar sim, diretamente, sim. mas a gente sabe, como sabe é da que onde funciona vem o isso, ataque, Infelizmente, onde está disseminando o preconceito. Na ódio. verdade, essa questão religiosa que você quer impor a sua verdade é onde acontece todas as guerras do mundo, sim, né? Verdade, E verdade. você quer impor aquilo. E infelizmente é uma realidade, né? Religião, ela traz muito dinheiro, né? Você pode ver E que eles aí estão inseridos é muito fortemente conveniente dentro da pra todo política, mundo, né? Exatamente. Hoje, além de dinheiro, traz poder, Poder, né? Que é o que os caras mais querem. Mas desde sempre foi assim, né? Desde sempre. Foi antes com a igreja católica, né? A igreja católica é riquíssima. Olha, o maior baque que eu tive na vida foi quando nós fomos no Vaticano. E aí eu Sim. nem queria ir lá no Museu do Vaticano e ele quis... Eu cismei, eu falei, eu quero conhecer. Tô Falei, aqui. cara, Ah, não quero sim. ir, vamos embora. Quando a gente entrou no Museu do Vaticano, não tem absolutamente nada da Europa, tudo é roubado da África. Tudo. Sim. Eu falei para Alex, e pior, a gente paga para ver aquilo. Foi. Eu entrei, eu falei para Alex, eu vou voltar. Eu chegava a me arrepiar, era uma emoção ruim, porque você passa por um corredor e vai passando por esse corredor, tudo é da África, tudo, absolutamente tudo é roubado. Eles não têm uma história própria, eles não têm uma cultura própria. Você entende que esse adestramento, ele vem de muito tempo. Sim. E aí eles falam que o que provém da gente é ruim, Sim. mas eles roubam tudo que é da não. gente. E de fato, quando eu me deparei com várias imagens egípcias, quando era tudo quebrado, aquilo ali, eu falei, gente, misericórdia, eu não acredito nisso que eu estou vendo. Porque uma coisa é você ver, né, falar, ouvir outra coisa você tá ali. Tá ali, né? E outra coisa que eu vi muito lá foi defunto. Padre Pio, Sim, sim. outro. A única coisa que eles Tem muito lá, E ouro, muito. né? E ouro. Balsamado, sei lá que. E ouro, não. E ouro e Gente, agora, a arquitetura de lá, eu não é vi. lindo, mas e aí você vê Sim, o sim. quanto, Mas são muito- eles são muito quanto ricos, traz né? poder, né? É. Quanto traz, e é onde vai que traz isso É, tudo. cara, eu antigamente, sei que você tem- quando o Papa espraguejava um rei, o cara perdia tudo. Acabou. Verdade. Né? Verdade, O cara verdade. perdia o reinado, acabou. Eu vou deixar você acabar de perguntar, sabe? Mas eu queria só fazer uma pergunta em relação a isso, que eles falam no Vaticano. Eu ia fazer essa pergunta. Vocês sentiram uma diferença quando era o Papa Francisco? Ah, Né? Que cara, Sem assim, sombra pelo menos de dúvida. eu acho um cara maravilhoso. Sem sombra de eu acho um dúvida. cara Ele- fora da curva. ele cara é surreal, que deixa em né? bom lugar. Que deixa em bom lugar. Exatamente. Minha mãe era Isso, apaixonada aquilo por ele, a ali, gente era apaixonado fã dele, né? Essa- Que eu acho que ele tentou tanto unificar, tirar tudo Sim, isso, né? sim. Em todas as áreas. Uma raridade, Né? É uma né? raridade. Né? Ele foi um cara diferenciado Tão demais, né? diferentes que tiveram dificuldade De- para amar o pra alguém. outro. Que o cara não pode também vir Radical, e dar uma ser totalmente radical, contra. tem que voltar, desfazer tudo que foi feito aos poucos, né, para tentar voltar lá antes do Francisco, porque vai ser difícil. Vai ser difícil, Vai. né? Esse Vai cara mesmo. deixou, esse ficou marcado na Esse ficou história, marcado, assim, né? sensacional. História. Já reparou que são pessoas, são uns pontos de luz, Sim. amando da força da criação que é Deus. Ah, ele foi. Botou ele, Ele Chico foi. Xavier. Chico é maravilhoso. Não é, gente? Maravilhoso. Muita gente boa hoje. Você tem aí lá em São Paulo aquele padre Júlio Lancelotti. O Lancelotti, né? Olha, o cara briga O cara sozinho, briga né? contra todo mundo. O cara E briga o cara que sozinho. acolhe todos. Sim. E O você, cara que não faz sabe, diferenciação nenhuma. É, Você veja bem, se o Jesus estivesse nos dias atuais,
Você acha mesmo que ele estaria nessas igrejas, gente? Não, pô. Até os caras até tá na mesma cumba. Ele ia ser solidário. Isso aí. Ele não ia, de forma alguma, ele ia se virar contra. Porque, na verdade, muitas dessas religiões, elas vão contra o que elas tentam pregar, né, cara? Assim, que tá, tem um pastor aí que o cara, eu não me lembro o nome do cara, ele tem um cabelo... O cara é rebelde pra cacete. Aí o cara falou assim, rapaz, você acha que se Jesus estivesse na Terra, ele ia estar onde? Ele ia estar na rua, rapaz, com os pobres, com gay. Eu vou lá, ele tava rodeado de prostituta, eu tô ligado, pô. Já sei quem é. Já sei quem é esse pastor. Ele com certeza estaria sendo excluído. Ele ia estar fora da... Sim, cara, os caras pregam Jesus... Não, ele ia pra cruz de novo. Ele ia pra cruz de novo. Só porque ele ia fazer isso tudo. Eu não sou nenhum especialista, né? Não tem muito conhecimento em religião, como o Gorim também reconheceu. Mas, cara, o pouco que eu sei, né? Jesus não tinha arma, Jesus não tinha exército, Jesus não tinha bem, Jesus estava no meio dos pobres, né, cara? Aí quando o cara fala assim... Deus acima de todos. Porra, cara, Deus está, né? Deus está entre nós. Como você falou, para mim, Deus está dentro de cada um de nós. Cada um de nós é Deus. Verdade. E como você falou assim, cara, quando eu vejo, você falou que o Papa, uma luz, quando eu vejo uma pessoa que canta muito bem, uma pessoa que toca um instrumento muito bem, eu falo, cara, parece que é Deus usando essa pessoa. Porque nós somos de para se manifestar. Deus está se manifestando na voz dessa pessoa. Num médico, quando o cara faz um procedimento, que salva uma vida. Numa pessoa, quando, mata a fome da outra ali, sem nenhum tipo de interesse. Não é igual existe hoje, que o cara vai ajudar alguém e filma. Eu iria além disso, né? Eu acho que além disso tudo, eu acho que da terra que te dá o alimento, da árvore que te dá a fruta, tudo é extensão do Criador. Cara, e uma outra coisa que eu falo, às vezes eu sou um cara que eu sou muito polêmico, eu falo assim, cara, a primeira coisa que eu acho que assim, a maior invenção de Deus para mim é a família. Sim. Tá? Primeira trindade, né? Então, meu irmão, se você tem que ficar dentro de um templo o tempo todo, o dia todo, o domingo todo, sem aproveitar a tua família, já perdeu o sentido. E outra coisa, Deus fez tudo, né? Que a gente concorda. Sim. Deus fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez a cachoeira. Por que a gente não vai aproveitar isso, cara? Verdade. Ao invés de ficar trancado num lugar, é claro que, se você juntar um monte de pessoas com o mesmo objetivo, você vai ter uma força maior. Que eu confesso. Mas se você ficar o tempo todo ali, como é que você vai ter tempo de aproveitar? É uma das coisas que a gente conversa muito com os adeptos. Eu falei, inclusive hoje eu conversei com uma menina, não gosto da palavra cliente, né? Mas é uma menina que eu cuido, e eu falei pra ela, antes de você ter qualquer religiosidade, você tem que ter o culto a você mesmo. Pra você ser bom pros outros, você tem que ser bom pra você. Você tem que ser bom para sua família, você tem que cuidar da sua saúde física e mental. Não adianta você ir para dentro de uma igreja, dentro de uma casa de candomblé, ou qualquer hindu, o que seja, se o principal você não faz. Você está indo lá igual você ir para uma casa de candomblé, eu vou tomar um banho de erva. Mas o principal você fez? Analisou seus atos, teve respeito ao seu... Porque não vai adiantar. É uma coisa que não tem sentido. Então, antes de qualquer coisa, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que me cuidar. Hoje nós somos sacerdotes. A gente escolheu isso? Não. Nós somos sacerdotes. Mas antes de eu ser boa para qualquer pessoa, eu tenho que ser boa para mim. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que zelar pelo meu psicológico. E além de tudo, é o que ele falou. Eu tenho que aproveitar meus momentos com a minha família. Eu tenho que aproveitar momentos com eu não posso privar os meus adeptos de viver para estar dentro do que eles não vão estarem bem física e psicologicamente. Verdade. Eles vão abandonar a família deles, e aonde isso é oculta a religiosidade, onde isso tem sentido. Não tem sentido. Eu costumo dizer o seguinte, até falando de não só da Bíblia, né, como de qualquer outro livro que tenha por aí, que as pessoas tenham seguimento. Eu acredito em tudo aquilo que tenha sentido e lógica. É como 1 mais 1 dá 2, não dá 3. Exemplo, para mim é maravilhoso amar o próximo como a ti mesmo. Claro. Isso aí tem um sentido surreal. Apesar de ser egípcio, tá? Mas enfim. Aliás, muita coisa é egípcia. Mas vamos continuar. Amar o próximo como a ti mesmo, não roubar. Entendeu? Faça de um tudo para ajudar seu semelhante. Não precisa, mas perdão, gente, eu não quero, estou falando mal de vocês, não é isso, não, mas
É uma questão de lógica. Mateus, não sei o que, versículo, não sei o que lá das contas. Eu falo isso porque realmente eu não conheço, tá? Não estou debochando, não. Sim. Aquilo foi uma regra que está sendo criada por uma pessoa, um ser humano igual a você, de uma época antiga, umas leis antigas, sabe? Que tinha uma visão arcaica, uma coisa assim meio ruim para o próprio semelhante, da forma que eles levavam aquilo. Um exemplo, a mulher que trai o marido tem que morrer pedrada. Meu Deus! Você está vendo que são umas leis que não faz sentido mais nos dias atuais? Não cabe. Na verdade, nunca fizeram. Nunca fez. Mas como a gente, seres humanos, estávamos ainda naquela época, no estado de evolução, no estado de evolução que nós nos encontramos hoje, não faz mais sentido isso. Isso não tem mais cabimento. Eu conheço muita gente que é cristã, como a Patrícia, uma menina do bem pra caramba, já foi frequentadora da minha casa, foi frequentadora da minha casa. Hoje em dia, nunca faltou respeito comigo, com minha esposa, e digo mais, tá? Frequenta, é evangélica, e quando fala que a gente benção é meu pai. Pelo contrário. Benção é minha mãe. Mas sabe qual é o legal dessa história? Porque quando você toma a benção a uma pessoa, tomar a benção é melhor que você seja abençoado do que amaldiçoado. Sim. Então, é importante que você seja abençoado por uma outra pessoa ao qual você teve um segmento. Eu acho que todo mundo pode trilhar o caminho durante um período na vida e de repente se achar em outro. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Entendeu? Exatamente. Desde que a gente continue amigos, se respeitando. Ela me respeita pra caramba, respeita minha esposa. Fala com a gente quanto dia, né, tia? Ela, não esquece não, hein? Eu sou filha de vocês também. E outra, assim, maravilhosa. Não é limitar a mente, né? Exato. Não é porque ela não precisa começar a odiar vocês por causa disso. E esquecer tudo que a gente viveu. Eu acho isso, assim, uma coisa tão linda, sabe? É legal. E tipo assim, a minha mãe, como eu falei, né? Falei, pô, eu tava preocupado com isso. Falei, pô, não, se tem um lugar que a gente fala muito, eu falo, todo sabe que eu leio muito, me interessa tudo, mas eu sou um cara muito ignorante religiosamente. Só que a minha mãe me mostrou que eu posso circular em qualquer lugar. Eu fui com a Candomblé com ela, eu fui para kardecismo com ela, fui para a igreja católica com ela. Ela só tem reticências da... Não vou precisar falar, ela não ia, mas também não atacava nada, ela só tinha, né? Então ela me ensinou muito isso, cara, assim, sabe? E eu sempre tive essa a vontade. Hoje eu quero, tava falando com a minha prima, tá aí a Renata, hoje sinceramente eu quero me aproximar mais religiosamente, conhecer mais, sabe? Estar mais próximo, né? Isso já me incomodava um tempo, de ser um cara assim que não conhecia muito, lia pouco. E eu falei, pô, irmão, me ajuda lá que eu sou... De boa. Eu vou querer voltar mais aí, explorar vocês, como eu falei, tirar minhas dúvidas, que eu acho importante, e talvez seja a dúvida de outras pessoas. Eu também já fui muito ao Ramatiz, que chamam de centro de mesa branca, né? Sim. Ali na Tijuca, ia lá só tomar uns passos, que eu achava legal. Cheguei a participar de algumas, eles chamavam de... Não é reunião, não. Eles têm um nome lá, que tal, que também é uma aula de religião. E lá eles dizem o seguinte, eles acreditam, como espíritas, né, na reencarnação do espírito. Sim. E eles dizem que assim, quando você sofre muito, você vem para essa vida e você sofre, o teu espírito está em evolução, né? E aí você vai ser reencarnado e você vai sofrer menos e você vai melhorando até você chegar num estágio em que você não reencarna mais. Sim, eu também acredito. Né, você chega, eu não sei qual o nome que se dá, quando o cara chega no espírito, seria um espírito de luz, como você falou aí do Chico Xavier. Chico Xavier. E Papa Francisco e alguns outros seres, né, que nós conhecemos, que o cara, você fala assim, caraca, meu irmão, esse cara é um ser diferente. Tá além, né? O cara tá além, o cara consegue fazer coisas que eu ainda não consigo. Vocês veem por esse lado também, dentro da religião de vocês? Vejo sim. Quer ver um exemplo? Vamos lá, para você mais ou menos ter isso é uma lógica, né? Vê tantas pessoas que já viu por aí, rica, cheia de dinheiro, prepotente demais.
é tudo, não, eu sou bom, aqui sou eu, mas quando pega uma doença bem ruim, um câncer da vida, que fica em cima de uma cama de enfermo, ela começa a entrar, olhar para dentro dela e ver assim, meu Deus do céu, cadê o meu dinheiro? Acabou, não serve para mais nada. Não estou dizendo que as pessoas podem ter dinheiro, pode ser rica sim, claro. Mas entenda realmente a dor, o sofrimento faz a gente mudar muita coisa. Poxa, eu não sou mais o mesmo que eu fui lá atrás, porque eu e minha esposa passamos mais pedaços dentro da casa de santo, porque ser sacerdote vai te enganar não, tá? Gente do céu. É uma forma de você evoluir, lógico. Nesse período que nós estamos com casa aberta, esse ano faz 24 anos de casa aberta. Mas nós passamos por cada situações ruins, erramos também. E nisso a gente vai se moldando, vai melhorando. E por isso é que eu estou dizendo para vocês que eu acredito sim, esse ponto de vista do kardecismo, de que o sofrimento realmente ele faz você evoluir, se tornar um ser humano melhor. Lógico, se você puder melhorar como ser humano, não tendo a necessidade de passar por isso, é muito melhor. Agora, todo mundo está disposto a passar por isso, independente se é do kardecismo, se é da macumba, se é da igreja, vai passar por isso, vai passar. E a dor realmente ela faz a gente mudar muita coisa. E eu acredito também muito no DNA, né? Eu acho que o DNA é espiritual. Como a gente tem um DNA de família, existe o DNA espiritual. Sim. Eu acredito, do meu ponto de vista. E como é que seria esse DNA? Eu puxei a cor do meu pai. Se eu tenho esse DNA dele, eu também tenho o DNA espiritual das coisas que foram vividas através dele, da minha avó, de tudo isso. E aí é onde a espiritualidade, para mim, tá? É onde a espiritualidade trabalha, e é onde você tem que se conectar. Muitas das coisas que na minha juventude eu vivi, estava muito coligada com esse meu DNA espiritual. Eu tinha ciclos de repetições que a minha avó fazia, que a minha mãe faz. E aí, aonde a gente tem essa percepção, e é aonde você se conecta com você mesmo, com o seu eu interior, e aí você começa a perceber, eu preciso romper esse laço, para que eu agora faça o meu próprio caminho, para que esse DNA, desse ponto de vista, não fique passando de gerações para gerações. Perpetue. E aí é onde você tem que se olhar muito dentro disso. Não adianta você ir para alguma religião, você pegar um livro, a Bíblia, ou seja lá o que for, que você crê, e somente ficar naquilo ali, naquele loop infinito. Se o principal você não faz, que é olhar para dentro de si. Então, sim, eu acredito que muitas das coisas que eu vivi e continuo vivendo vem da questão da ancestralidade, do meu DNA espiritual, mas eu posso mudar isso. Porque se eu me acomodar e dizendo assim, pô, eu estou vivendo esse sofrimento porque eu passei ou fiz aquilo ali lá atrás, e aí eu vou me acomodar e vou viver nesse sofrimento, me acomodar com isso, porque nós temos, porque o cérebro da gente é uma esponja, né? A gente tende, o sofrimento é aconchegante, né? A autopiedade, e a gente vai continuar nisso aí. Eu acho que a religião, ela tem que nos servir para a gente ter essa questão interna, da questão de olhar para dentro de si. Porque senão não vai adiantar, e eu falo para quem é do candomblé, não vai adiantar você passar comida no corpo, tomar banho de erva, tomar obrigação, se o principal você não faz. Porque você se conectar com a espiritualidade é todos os dias e todos os momentos. Isso aí tudo, né? Não é só na religião, não. Até numa questão de família. Vamos lá, você é um homem rico, ele é teu filho, você ralou, se tornou rico, deixou todo o império para ele. Se ele não for bem orientado, ele vai destruir com tudo aquilo. Sim. E assim serve na espiritualidade. Se você não conseguir passar, por exemplo, o que se terminou muita casa de candomblés por aí, é porque antigamente, infelizmente, alguns sacerdotes diziam, não vou botar meu filho, não sei não, porque é uma vida sofrida, eu não vou querer isso. Não, vai estudar, vai fazer uma faculdade. Não, tem que fazer, lógico. Mas o principal, eles esqueciam de fazer o quê? Eu vou passar todo o meu conhecimento espiritual, vou ensinar meu filho como ele tem que ser dentro do candomblé, para que ele possa ajudar também junto comigo, o seu semelhante, se tornar uma pessoa melhor e não deixar
essa família espiritual se destruir, porque muita casa de candomblé se destruiu por causa disso. Ou então muita gente acabou saindo do candomblé, indo para uma outra religião, justamente porque não deram para eles uma visão que o candomblé é capaz de sim, de ajudar, de tirar a pessoa de uma depressão, enfim, fazer as mesmas coisas que qualquer outra religião faz, entendeu? E uma vida inteira eu presenciei muita casa de candomblé fechando, justamente por causa disso. E eu já me deparei com muita gente do candomblé que eles não entendem que vida e morte andam lado a lado. Muita gente do candomblé, tem mesmo, tá? Muita gente do candomblé que pega, tá, minha mãe morreu, não quero saber de mais nada, quebra tudo. Mas você não vê o evangélico fazendo isso. Porque eles ensinam essa prática de entender que é natural. Hoje eu estou conversando com vocês aqui, amanhã pode falar, poxa, infelizmente o pai Alex foi embora, tudo bem. E faz parte do ciclo da vida. A gente tem... quando você falou até da sua mãe, eu me entendi muito, porque quando minha avó era o amor da minha vida, sabe? E aí ela faleceu de câncer. Quando ela estava no término dela, eu tinha acabado de ter neném, que era o meu filho mais novo, e eu ficava que eu não posso perder minha avó, não posso perder minha avó, não posso perder minha avó, desesperada, a gente é meio egoísta. E aí, quando chegou, teve um momento que eu sentei, meu filho mamando, eu chorei. Falei pra ela assim, vó, desculpa, me perdoa, a senhora tem que fazer a parte que a senhora tá sofrendo muito. E aí no dia seguinte ela foi. Foi mesmo. E a gente não percebe o quanto a gente é egoísta. A gente quer tanto a presença da pessoa, e as pessoas do candomblé precisam entender. Na verdade, o ser humano precisa entender isso. A gente, quando ama uma pessoa, a gente tem que deixar ela livre. Livre em todos os sentidos. A pessoa tem que, para entender isso, a pessoa tem que ter a mente bem evoluída, né? Porque isso aconteceu com o Gilberto Gil e a filha dele, né? Verdade, a Preta Gil. Verdade. Que ele foi lá, ela falou, Preta, pô, se você tá sentindo, pô, pode ir, vai em paz, não quero ver você sofrendo. Olha que evolução cara, espiritual. Um cara falar isso com o filho, cara, o cara tem que estar muito assim. Uma vez eu ouvi alguém falar que o Gilberto Gil é um orixá vivo, né? Ele é um cara muito evoluído em todo sentido, além de ser um cara extremamente inteligente, né? Culto, um cara diferente mesmo. Nessa parte, o cara também se mostrou religioso, a parte religiosa dele também bem evoluída. E ele entende que o que vai partir é a carne. É a massa, né? É a carne que cansou, a carne que está doente. Sinceramente, eu vou falar, eu tive uma conversa com meu irmão, sabe? Meu irmão mora 41 anos com a minha mãe, né? E tipo, em 2019, ela teve uma AVC, teve a pandemia, né? E eu morava fora, aí eu decidi voltar para cuidar dela, né? Mas assim, eu friamente falando com meu irmão, né? Você vê, a minha mãe era uma mulher assim, muito, sabe, pra frente, cabeça, ela falava, não quero morrer, a vida é muito boa. E ela sempre trabalhou, ela adorava o ambiente de trabalho dela, né? E ela ficou de licenciada, e isso, acho que a parte psicológica dela foi a zero. Porque ela não podia mais viver do jeito que ela estava, e ela veio piorando, sabe? E eu olhando no meu irmão, falei, cara, como ela estava sofrendo tanta dor e tal. E eu agora, eu falei, né, fiz uma oração para ela e tal, e eu conversando com ela e tal, assim, meu irmão, falei, eu não tô vendo mais minha mãe sofrer, sabe? Ela não tá mais sofrendo, ela não tá mais com dor, ela não tá mais sentindo nada daquilo, sabe? Ela tava infeliz porque ela tava lutando demais para viver. E eu tenho consciência tranquila, assim, agora, sabe? Não adianta você sentir a falta, não tem jeito. Mas eu tô com a consciência e o coração bem leve que o sofrimento dela acabou. E é isso. Entendeu? Que eu acho que espiritualidade é isso. É essa liberdade, entende? Lógico que a gente vai sofrer, que a gente vai enlouquecer em algum momento, mas a gente entende que se a gente quer a pessoa bem, a gente não quer a pessoa sofrendo, né? Não, ela estava triste, sabe? E é isso que as pessoas têm que entender dentro da religião de matriz africana, é que existe muito esse questionamento, mas por que fiquei doente? É porque morreu. Vai acontecer, faz parte da vida. Cadê o santo que não está vendo isso? Exatamente. E uma coisa que a Alex estava falando, voltando lá atrás, sobre o ensinar meus filhos. Meu neto fez santo com 1 ano, meu filho fez com 6 e o outro fez com 10. E
a gente quis perpetuar, porque o santo é bom pra gente, foi bom pra ele, é bom pra eles, como está sendo até hoje. Mas independente disso, eu sempre quis que eles vivessem a vida deles. E quero até hoje. Tanto que eu falei que se eu tivesse uma oportunidade, se eles forem para embora do Brasil, para eles irem ter uma oportunidade de conhecimento e tudo. Então esse ponto de equilíbrio, de espiritualidade e liberdade de vida, ele é muito interessante, porque eu sempre falo, tem um menino lá de casa, o Mestre Yanga, ele é muito livre, né? E a gente sempre deixou ele muito livre, né? E com isso a gente prendeu ele. Porque o pássaro, quando ele sabe que ele está livre, mas que ele tem um ninho aconchegante para voltar, ele sempre volta. E eu sempre falei isso para ele. E achar esse ponto de equilíbrio, de colocar uma criança dentro do candomblé, o que ser, porque não é feio, né? A criança ser batizada na igreja católica com meses de vida, mas é uma criança fazer santo no candomblé é errado. Eu não entendo esse contexto. Ah, porque se um dia ela decidir não ser mais, ela não vai ser. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Claro. Até porque a gente não cultua algo ruim, que se um dia a criança decidir não estar mais, é até absurdo falar isso. Ela não vai poder. Que isso? Não existe essa possibilidade, entende? Eu vi um vídeo na internet muito engraçado, a filha, né? Aí ela toda, né, disse, tal, ela, aqui, eu indo pra macumba, minha mãe indo pra igreja. Maneiro pra caramba, a mãe dela. Isso é bom demais, tá vendo? Isso é legal. Cara, isso é legal. Eu tinha tava falando negócio de jovens, do meu filho e tal. Eu me lembrei de uma outra situação, de uma pessoa, uma mãe que frequentava lá em casa, hoje em dia segue outro caminho, é ainda do candomblé, mas segue outro lugar. Mas houve uma época que um guia lá de casa, vou botar assim, né? Uma divindade que roda na minha cabeça, tinha dito assim, olha, pega seu filho, bote ele para fazer santo, e que é necessário, que para o futuro você vai entender o porquê. A mãe saiu de lá, não, tudo é macumba, tudo tem que botar para dentro, tudo tem que raspar, porque não tem necessidade disso e tal. Mas meu ponto de vista é o seguinte, se ela tivesse até ido para uma igreja evangélica, uma igreja católica, com cada decisão, não importa, colocado o filho dela para ter um segmento espiritual, porque a criança, ela precisa, gente, nisso eu acredito piamente, ela precisa acreditar em uma religião, porque do período que ela está tendo aquele segmento, ela passa, eu não vou dizer medo, mas ela passa a pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Porque acaba no final das contas, quando você deixa uma criança totalmente à deriva, solto, e ela não tem um segmento religioso, não é obrigar, é explicar, ensinar. Ela vai acabar caindo no mundo das drogas e, de fato, acabou acontecendo isso. Entrou para o mundo do tráfico e, infelizmente, hoje não está entre nós. Justamente por não ter escutado. Sei que hoje deve se arrepender pelo fato de não ter escutado, mas não precisava ser exatamente o candomblé. Botar a criança, ter um segmento religioso que se ajuda na criação dos filhos. Ah, mas eu conheci pessoas que frequentavam a igreja. Sim, também vai acontecer. Claro, sim. Mas se você puder colocar, é melhor, ajuda mais. Uma brincadeira assim com a minha filha, seguindo a sua linha de raciocínio, eu sempre falei pra ela assim, não pode mentir. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque é feio. Aí quando ela falava alguma coisa, eu falava assim, você jura por Deus? Aí ela começava a rir. Então é mentira, não é mentira. E eu fiz isso com ela desde pequena, eu não sei de onde eu tirei essa ideia. Tá vendo? Até hoje. Ela já é uma adulta e eu falo assim, ô Laura, você jura por Deus? Aí ela começa a rir. Não, mas você sabe que é mentira, né? Tá vendo? É um tipo de doutrina que é saudável, ela é necessária, até uma forma de comunicação com os pais com os filhos, né? E a gente está perdendo muito isso. Se perdeu a questão de benção pai, benção mãe, ou então passar o mais velho, benção avó, benção tia, que a gente botava, o vizinho virava seu parente, né? Ou tia fulana, tinha muito disso. Então, as pessoas estão se perdendo pelo fato da tão liberdade. Não, deixa escolher a religião. Não, ele pode até escolher, mas enquanto você frequenta aquela religião, caminha seu filho ali. Por quê? Se ela faz bem para você, não vai fazer para o filho. É verdade.
você não acredita que faz bem para você... É uma questão também de orientação, né? Pelo menos na minha casa, né? Meus filhos, eu tenho 2 meninos, um de 27 e outro de 23, que vai fazer 24 agora. Eles sempre, desde pequeno, foram orientados pela divindade da minha casa. E aí sempre que tinha festa lá, eles estavam lá responsáveis pelo aquilo. Sim. O meu filho que ele incorpora, né, o Davi. Aí nós fomos para um determinado lugar e falaram assim, ele é seu herdeiro, porque como a gente é dono da casa, né, então eles diziam assim, filho de rei, príncipe é. Eu falei, não, ele tem que começar como todo mundo, ele tem que aprender a dor do outro, ele tem que começar de baixo, ele tem que sim se passar por determinadas coisas para ele entender como é que é o outro. Porque se você pegar uma criança e já colocar ela num patamar de ordem para os outros, o que ela vai entender? Ela pode tudo. E isso dentro da Casa de Candomblé ensina a conviver dentro de um ambiente com várias pessoas, cada uma com a sua personalidade. Sim. Olha, você vai fazer isso, você vai lavar um banheiro, você vai varrer um quintal. Olha, você tem que cuidar da pessoa que está ali incorporando. Olha, essa pessoa veio para casa, está passando mal, você precisa ajudar. Um adolescente que chegou perdido, vamos lá orientar. Então, tudo isso fez a cabeça deles mudarem. Fez tantas coisas que eles viram ao longo de tantos anos dentro da Casa de Candomblé, fez eles terem um ponto de vista sobre a sociedade completamente diferente. Sim. Então, eu acho que... E aí eu estou falando da religião, a gente fala nesse sentido. A gente não quer aprisionar jovens, até porque todo mundo tem que viver. Claro, você tem que viver para estar bem. Para quando você for para a casa de santo, você está em paz. Não, eu vivi, eu curti, eu namorei, eu saí, eu viajei. Hoje eu vou... Esse momento é para a minha espiritualidade. E esse ponto de equilíbrio é interessante. Eu vou ter que falar uma coisa para mim que é engraçado, mas para mim valeu a pena. De vez em quando as entidades, quando eu virava lá, falavam, você tá mentindo, viu? Homem, esse filho, você tá mentindo. Eu falei, graças a Deus. E eles estavam morrendo de medo. Teve uma época que meu filho falou, meu Deus do céu, eu tô aqui dentro do banheiro. Não, olha, tem alguém aqui? Mas gente, ajudou na criação, meus filhos são maravilhosos. Oi, a Jamine. Isso. Jamina falou, se a religião é boa pra mim, também tem que ser pro meu filho. Claro. Sim, de fato. O Cacau tá mandando um boa noite. Alemão, valeu. E aí tem uma pessoa aqui que eu não tô conseguindo identificar. Qual o nome? DRK Bento. Deixa eu ver se eu consigo entender o nome. Ele também... Adriana Bento de Jesus. Ela deixou também, infelizmente, falo muito isso na minha casa. A base familiar hoje não tem mais. Educação que a minha mãe me passou, passei e ainda estou passando para minha filha. Sim. Que bom, é muito importante isso. Porque está complicado. Isso é muito importante. A gente vive uma geração hoje em dia de internet que ela ajuda bastante, mas também atrapalha. E tudo é... Gente, a gente está chegando perto do final. Eu falei pra você que quando o episódio é bom, passa rápido. E a gente tinha certeza que ia ser maravilhoso. Nós hoje, nem consigo perguntar tudo que... Como nós começamos de uma maneira diferente, eu sempre começo falando dos nossos parceiros. Não falamos, né? Bartô Bar Galáctico, né, cara? Lá que é maravilhoso, melhor bar de Nova Iguaçu. Tem de tudo, tem aquele rodízio que a gente sempre fala. Isso, fora o rodízio de petisco. Dia do namorado tá lá cheio de promoções. Cheio de promoções, né, cara? Lá na Mário Guimarães, 623. Isso aí. Lá do outro lado de Nova Iguaçu, quem sabe, lá perto do... Até lá, como é que é? Do Mercury. Na rua do Mercury. Mont Blanc. Vai lá, fala com o Alex, fala que o Gorinho falou pra lá que o Gorinho... Fala que eu falei, pode ir lá. Daqui a pouco ele anota na minha conta lá. E também nosso parceiro Gráfica VH. Gráfica de Nova Iguaçu, melhor preço. É o Traquina, não vem com esse negócio de nome pessoal, não é de conheço infância. E a Gráfica VH, sempre apresentei aqui os nossos convidados. A canequinha do programa e da Gráfica VH. Vocês tomaram aproveitando aí, o dia dos namorados chegando, fazer uma caneca, fazer uma camisa, fazer
um chaveiro, uma dedicatória lá para a namorada, para a esposa, para o esposo, para o namorado. E a gente sempre agradece nossos parceiros. Minha mãe vai reclamar que eu não levei a caneca para ela. Ó, queria só mandar. Tá reservada no nosso coração. Eu queria só mandar um recado também para a mãe da Renata e da Renata, que eu também, para você ver, não sou meio aleatório. Eu frequento também, de vez em quando, a igreja messiânica, que ministro Jorei, né? E eu quero mandar um abraço para todo mundo lá, que sempre acompanha também, né? Que é mais um lugar que eu frequento também. Eu vou andando, me chamou, eu vou. Me chamou, eu vou. Perfeito, Bruno, quer visitar eu? Quando? Marca a hora que eu vou lá. Muito bom. Tudo. Então, aí já pode também deixar o convite, ó. Para eles, quem que se sentir à vontade. Eu ia perguntar também o local da casa de vocês. Tá. O endereço, vocês não, né? Sim. Nós moramos ali em Miguel Couto, né? No bairro chamado Bairro Nova Luz, próximo da Grama. E também ali também chama de Figueira 2. Figueira 2. É na Rua Natividade, número 16. Mas o dia que alguém quiser ir lá, é só botar o nome da casa, né? Que é Inzundum Daria Muxitu, ou só Muxitu mesmo. Sim. Se colocar Muxitu no Waze, vai diretamente para lá. E, enfim. Eu vou adicionar também vocês no Instagram, porque eu não tenho, né? Para fazer os cortes. E lá, quem quiser, né, visitar, faz contato, manda o endereço e manda mensagem. Exatamente. Já porque fica mais fácil. Eu queria agradecer muito a vocês. Quero dizer que foi uma agradeço. aula. Nossa, para mim também foi Cara, maravilhoso. foi uma aula maravilhosa. Eu acho que 1 hora é pouco para tanta cultura, tanta religiosidade, tanta ancestralidade que vocês têm para passar. Mas para mim foi de muita valia. Eu acho que as pessoas que nos assistiram também gostaram muito. Eu acho que nós devemos muitas desculpas ao povo africano. Nós nunca vamos conseguir nos desculpar da maneira correta. Mas eu acho que só em ter alguma coisa da religiosidade deles aqui já nos ajuda bastante. E eu vou dizer para você... quem não conhece, cara, eu acho que deveria pelo menos uma vez dar uma oportunidade. Conhecer, ir lá, ver como é que as coisas acontecem. Não tem nada de diabo, ninguém fala o nome de diabo, ninguém fala o nome de Deus. Não tem essa porra, né? Maluquice. Entendeu? Até porque, eu posso falar uma coisa pra ti? Claro. Nomes só são nomes. Você pode falar Lúcifer, Satanás, sei lá, Beelzebub e outro nome que tem. Ela não vai ter valia nenhuma se ela sair de dentro de você de uma forma ruim. Por exemplo, eu posso falar assim, pô, cara, eu te amo pra caramba, por dentro eu quero esse cara vai pros quilos infernos. Você tá entendendo? Não é a palavra em si, mas da forma que sai. Né? Já vi tanta gente falar assim uma para outra, poxa, eu gosto tanto de fulano, né? Fulano é gente boa. Tá aí por trás, pô, cara desgraçado, querendo fazer firula para outras pessoas aí de volta. Então não é a palavra que vai ser ruim, mas sim da forma que sai de dentro da gente. Eu sempre costumo dizer isso. Não adianta você ler a Bíblia, não adianta você seguir uma casa de candomblé, não adianta você ir para a igreja católica, não adianta ir no kardecismo, se o verdadeiro Deus, que é o amor que habita dentro de você, se você não botar ele em prática, não serve de nada a sua religião que você está seguindo. Acabou. É isso. Beleza, obrigado, Maria. Eu quero também agradecer. Eu tenho certeza que foi um dos melhores programas, está lá no top. As expectativas que eu tinha foram superadas. Obrigada. Vocês são maravilhosos. Foi um prazer conhecê-los. Prazer foi nosso. Quando a gente tem um episódio muito bom, a gente costuma trazer de volta, né? Sim. Eu queria falar sobre, né, tem coisa que não vai dar agora, que eu tinha o impacto da Anitta sempre dar aqui, né? Mas não deu tempo, que eu acho super importante ela aqui na Cobrex, né, e tal. Mas infelizmente não deu tempo, mas teremos repeteco. Parte 2, muito obrigado, tá? Por vocês terem aceitado. Foi enriquecedor demais. Muita coisa mesmo. Gratidão a você. Pelo carinho, pela oportunidade. As pessoas têm que entender que independente daquilo que ela siga, que ela acredite, ela tem que entender que é uma ancestralidade, é a nossa história, você gostando ou não. Verdade. Né? Você não tem como excluir. E a cultura africana está em tudo, aquilo que eu falei. Está no samba, está no hip hop, está no... Aquilo que você falou... Está na culinária. Eu escutei que você falou sobre o nome da... Não é Encarnados, não. Acho que foi... é um nome que você falou sobre... que eu escutei no samba, na escola de samba. Agora não vou lembrar, depois eu te mando. Você contou uma história sobre
Aí eu falei, pô, escutei isso na escola de samba. Eu remei. Calundum, o Não. que foi que eu falei? Acho que foi quando falou dos orixás, né? Foi, que... Agora eu não vou lembrar, passar muita coisa. Não, que acho que ele falou que o Preto Velho... que Não, sobre de Encantado. Encantado. Você é Encantado. fera. Foi isso. Eu falei, pô, tinha uma ala dos Encantados, tal, na escola de samba e tal. Eu falei, eu já ouvi isso na história da escola de samba. Tenta buscar isso também, assim, eu posso até ver umas pessoas aí que conhecem também. Tenta ver essas outras etnias que existem dentro do Brasil. Nordeste tem no Nordeste, então, meu Deus do céu, caraca, eu acho cada que riqueza. Que ia agregar muito, que ia ser muito interessante. Não, legal. E também o povo indígena. Eu acho que vejo muito pouco falando. Muito. Eu me preocupo muito com o povo indígena, porque o africano, de alguma forma, a gente meio tinhoso ali, ó. Consegue de alguma forma se fazer. Pode deixar que a gente vai explorar esse pedido aí, com certeza. A gente gosta de abrir as portas para falar que muita gente não quer falar. Tá? E é isso. Valeu, galera, gente, muito obrigado. Quem acompanhou aí. Em alta astral aí, da melhor qualidade com a nossa ministra. É isso aí. Bota aqui. Às vezes eu boto de sacanagem pra Essa música é linda, eu também adoro. Aliás, Margarete, ela é maravilhosa. Pelo amor de Deus. E mascote. Ficou quietinho, né? Parabéns, hein? Olha. Parabéns. Cachorro latindo. Eu fiquei impressionado que o cachorro latiu muito. Ele fez escutar a aula e sai. Aí eu falei, meu irmão, Você sabe que eu parou de gravar? Não, né? Tá ao vivo ainda? Tá ao vivo ainda? Eu já vi que essa cachorra é macumbeira, tá de branquinho.